disposto no inciso 4 do caput do artigo 225, sujeitará o responsável às seguintes penalidades administrativas. Inciso 1. Valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do artigo 283, em função do número de segurados, pela não apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme o quadro abaixo. Inciso 2. 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no inciso 1, pela apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse isenção ou substituição quando se tratar de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado, beneficiente de assistência social, em gozo de isenção das contribuições previdenciárias, ou por empresa cujas contribuições incidentes sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras. Inciso 3. 5% do valor mínimo previsto no caput do artigo 283, por campo com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no inciso 1 pela apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações da Previdência Social, com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores. Parágrafo 1º. A multa de que trata o inciso 1, a partir do mês seguinte àquele em que o documento deveria ter sido entregue, sofrerá acréscimo de 5% por mês calendário ou fração. Parágrafo 2º. O valor mínimo a que se refere o inciso 1 será o vigente na data da lavratura do auto de infração. Artigo 285. A infração ou disposto no artigo 280 sujeita o responsável à multa de 50% das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas a partir da data do evento. Artigo 286. A infração ao disposto no artigo 336 sujeita o responsável à multa variável entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição por acidente que tenha deixado de comunicar neste prazo. Parágrafo 1º. Em caso de morte, a comunicação a que se refere este artigo deverá ser efetuada de imediato à autoridade competente. Parágrafo 2º. A multa será elevada em 2 vezes o seu valor a cada reincidência. Parágrafo 3º. A multa será aplicada no seu grau mínimo na ocorrência da primeira comunicação feita fora do prazo estabelecido neste artigo ou comunicada, observado o disposto nos artigos 290 e 292. Artigo 287. Pelo descumprimento das obrigações contidas nos incisos 5 e 6 do caput do artigo 225, é verificado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 266, será aplicada a multa de R$ 99,74 a R$ 9.974,34 para cada competência e que tenha havido a irregularidade. Parágrafo único. O descumprimento das disposições constantes do artigo 227 e dos incisos 5 e 6 do caput do artigo 257 sujeitará a instituição financeira à multa de: inciso 1. R$ 22.165,20, no caso do artigo 227. Inciso 2. R$ 110.826,01, no caso do inciso 5 e 6 do caput do artigo 257. Artigo 288. O descumprimento do disposto nos parágrafos 19 e 20 do artigo 225
sujeitará o infrator à multa de, inciso 1, R$ 173 a R$ 1.730, no caso do parágrafo 19, e, inciso 2, R$ 345 a R$ 3.450, no caso do parágrafo 20. Artigo 289. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal responde pessoalmente pela multa aplicada por infração a dispositivos deste regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em folha de pagamento mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do primeiro pagamento que se seguir à requisição. Parágrafo único. Ao disposto neste artigo, não se aplica a multa de que trata o inciso 3 do artigo 239. Capítulo 4. Das circunstâncias agravantes da penalidade. Artigo 290. Constitui circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a gradação da multa, ter o infrator, inciso 1, tentado subornar, servidor do órgão competente, inciso 2, agido com dolo, fraude ou má-fé, inciso 3, desacato no ato da ação fiscal ou agente da fiscalização, inciso 4, obstado à ação da fiscalização, inciso 5, incorrido em reincidência. Parágrafo único. Caracteriza a reincidência a prática de nova infração, a dispositivo da legislação, por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de 5 anos da data em que se tornar irrecorrível, administrativamente, a decisão condenatória, da data do pagamento ou da data em que configurou a revelia, referentes à autuação anterior. Capítulo 5. Das circunstâncias atenuantes da penalidade. Artigo 291, revogado pelo Decreto 6.727. Capítulo 6. Da gradação das multas. Artigo 292. Inciso 1. Artigo 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma. Inciso 1. Na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos incisos 1 e 2 e no parágrafo 3º do artigo 283 e nos parágrafos 286 e 288, conforme o caso. Inciso 2. As agravantes dos incisos 1 e 2 do artigo 290 elevam a multa em 3 vezes. Inciso 3. As agravantes dos incisos 3 e 4 do artigo 290 elevam a multa em 2 vezes. Inciso 4. A agravante do inciso 5 do artigo 290 eleva a multa em 3 vezes a cada reincidência, no mesmo tipo de infração, em 2 vezes em caso de reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput do artigo 283 e 286, conforme o caso. Parágrafo único. Na aplicação da multa que se refere ao artigo 288, aplicar-se-á apenas as agravantes referidas nos incisos 3 a 5 do artigo 290, as quais elevam a multa em 2 vezes. Artigo 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo desse regulamento, será lavrado auto de infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a pena aplicada e os critérios de gradação, indicando local, dia e hora de sua lavratura, observada as normas fixadas pelos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Recebido o auto de infração, o autuado terá prazo de 30 dias a contar da ciência para efetuar o pagamento de multa de ofício com redução de 50%, ou impugnar a autuação. Parágrafo 2º. Impugnada a autuação, o autuado, após a ciência da decisão de primeira instância, poderá efetuar o pagamento de multa de ofício com redução de 25%, até a data limite para a interposição de recurso. Parágrafo 3º. O recolhimento da multa do valor da multa com redução implica renúncia ao direito de impugnar ou de recorrer. Parágrafo 4º. A apresentada impugnação,
o processo será submetido à autoridade competente que decidirá sobre a autuação, cabendo recurso na forma da subseção 2 da seção 2 do capítulo único do título 1 do livro 5 deste regulamento.